Sou a Casa Toda é um espetáculo de teatro que reflete sobre o isolamento interior, sobre as casas corpos. São 4 solos, cada um com uma explosão particular que representa um dos 4 elementos, e ao mesmo tempo é uma combinação de todos eles. Depois de escrever a dramaturgia, elenco e equipe foram isolados em uma casa para a montagem final e estreia online ao vivo. Sou a Casa Toda nos pede que a gente viaje, né, sobre o espaço físico, mas também simbólico da casa e todas as histórias e as narrativas que estão presentes, né, nessa casa, como também os convites que essa casa faz, né, para nós ou não faz, o que está presente dentro dela, né, mas também fora, como fora afeta dentro e vice-versa. Bom, a proposta do projeto era que a gente escrevesse a própria dramaturgia. No início eu achei que eu não ia dar conta. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, foi um pouco difícil no começo. Qualquer um pode escrever. Foi assim que a gente começou o nosso ciclo de dramaturgia, né? O Canarim sempre fez questão de falar isso pra gente. Não tenham medo de escrever, vamos escrever. E aí ele fez exercícios incríveis que nos tirou esse medo da escrita, né? Foi uma oportunidade de me expressar, né? Expressar a minha verdade acima de tudo. Ao mesmo tempo que foi muito gratificante, também foi muito difícil, porque se não eu, quem mais poderia estar falando das coisas que estavam na minha vivência, né? E aí colocar isso pra fora, sabe? Como colocar isso pra fora? Como dar vida pra essa dramaturgia? Então, assim, aconteceu de uma forma muito rápida, muito prazerosa, sem doer na alma. Quando eu era mais adolescente, mais envolvido numa outra era, numa outra fase artística da minha vida, eu escrevia bastante. Mas aí depois o tempo passou, eu não exercitei mais isso e eu nunca me senti à vontade nem com competência suficiente para fazer algo desse gênero. E no início eu realmente não achava que eu ia dar conta, que eu ia conseguir. Os exercícios que ele passou e a forma com que ele conduziu o processo foram essenciais para eu me sentir segura e descobrir novas possibilidades e novas perspectivas sobre a escrita, né? Que histórias cada uma quer contar, né? A partir desse período de isolamento, enfim, de ficar em casa, né? De se relacionar com a sua casa, e sua casa também como corpo, né? O corpo que também é casa, né? Quando o Canarim explicou pra gente a etimologia da palavra texto e que tem a ver com tecer. Aquilo, no dia que que ele trouxe isso, no dia que a gente discutiu isso, parece que abriu um campo assim, como se tivesse rasgado um véu, ou seja lá o que for, que estava realmente impedindo de eu colocar para fora, de eu conseguir fazer as escritas que eram necessárias. Como orientador dramatúrgico, né, pensei em estratégias, né, pedagógicas, né, também se eu fosse pensar assim, de aproximar, sobretudo, cada ator e atriz da escrita, né, dramatúrgica, mas a escrita de um modo geral também, né, entendendo a escrita sobretudo como um lugar possível, como um lugar onde todo mundo pode, né, desenvolver essa habilidade da escrita, de desenvolver uma narrativa que ela venha da sua vontade própria, né, de escrever, onde não existe um formato específico ou uma temática específica, né? Mas existe o texto, né? Existe essa experiência da escrita do texto, né? Hoje eu fico pensando que uma lista de supermercado é escrita, é escrever. Ali eu me descobri, eu comecei a entender que sim, eu tenho competência, eu consigo escrever. Pensei muito no primeiro momento em aproximar esses atores e atrizes da escrita dramatúrgica, então lemos textos, lemos alguns fragmentos de dramaturgias, lemos textos de autores que falam sobre a escrita como esse lugar possível, né? Como esse lugar também de resistência, né? De criação de outros universos por outros corpos, né? Que não
os que já estão historicamente fazendo, né? Também me interessou como um artista, né, promover esse lugar do afeto e da conexão entre o grupo, né? A gente vai hoje brincar com um pouco com os textos de vocês. Mas vamos brincar de uma outra forma. Fiquei pensando em outras formas também de brincar. Eu promovi, por exemplo, exercícios onde cada um deveria escrever uma carta, por exemplo, para outra pessoa, né? Alguém parou a São Silvestre de sua vida para dedicar alguns valiosos, muitos segundos de seu tempo para me escrever uma carta. Mesmo sendo à distância, foi um processo do qual eu consegui me entregar, eu consegui deixar fluir e consegui fazer acontecer. Ao final eu saí realmente orgulhoso do trabalho que eu fiz, do texto que eu desenvolvi. Foi um processo muito afetivo, assim. Eu me senti bastante acolhida pelo grupo e me senti acolhendo também, me senti acolhedora. Foi muito bom poder escrever, saber que sim, eu também posso fazer uma dramaturgia. A escrita durante a orientação dramatúrgica levou para lugares interessantes e que trouxe solos, né, individuais, solos que traduziam essas individualidades. E foi importante pensar que eu, como diretor, né, acompanhei toda a escrita dramatúrgica como observador. E ao chegar nessa dramaturgia pronta, com esses 4 solos já definidos, havia o desafio de pensar em como dirigir esse projeto, esse espetáculo. Aí surgiram várias coisas que durante os exercícios dramatúrgicos, com a orientação do Canarim, o pessoal escreveu uma carta um para o outro, falando sobre várias coisas. E essa carta não entrava em todos os solos, acho que em 2. E nisso a ideia de trazer a carta como um meio de transição que permeasse esses solos e pensar no plano sequência que já havíamos conversado antes com a direção de fotografia, é o que ia dar esse tom de transição e de sequências. Como também já era previsto desde o início do projeto, a gente trabalhar com os 4 elementos da natureza, o fogo, terra, água e ar. E isso também foi se desencadeando na medida que foram feitas as escritas. Portanto, fazer Sou a Casa Toda foi uma proposta interessantíssima de escrita, né, de desafio dos atores, do elenco todo. E, enquanto direção, aí temos esse desafio de dirigir 4 solos em sequência. Eles são muito individuais, muito pessoais, e eles têm esse lugar de falas diferentes, mas que se cruzam, se atravessam em vários momentos. Trazer isso para a cena, né, para o virtual, para um teatro virtual, é o que nos faz ir em busca dessas resoluções de desafios. E esse foi o processo de dramaturgia, né? Desafios de escrita, desafios de sequências para a direção agora, e desafios de colocar em cena um espetáculo com 4 solos, cenas totalmente isoladas em cômodos diferentes e com elementos e transições que possam dar para ele uma sequência ou ser visto individualmente cada uma das cenas sem perder nada da essência de cada escrita.